Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao programa Diálogos ISD FIP. Eu sou Lívio Giosa, coordenador desse projeto especial, Diálogos ISD, e em nome da FIP, que é a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, vou moderar este nosso encontro. Estamos no programa especial de número 56, 56º episódio do podcast, que tem como tema Ações e Projetos de Impacto inspirando uma nova sociedade sustentável. Este espaço de diálogos e debates tem o objetivo de trazer a vocês, que nos acompanham, o estado da arte da temática sustentabilidade e aplicação dos fatores ISD nas organizações. Lembrando a todos que ISD é uma sigla que representa as palavras em inglês, o E, Environment, S, Social e G, Governance. Mas aqui nós vamos falar no A, no ambiental, no S, social e no G, governança. Este projeto nasceu da importante participação da FIP na discussão do tema, através de seus técnicos e profissionais, tanto na consultoria pública e privada, quanto na grade de cursos, que apresenta o tema ISD na prática, nos módulos básico e avançado. Importante também informar que o programa Diálogos ISD FIP tem o apoio do IRIS, Instituto ADVB de Responsabilidade Socioambiental, da SEBRASE, Central Brasileira do Setor de Serviços, da ANEFAC, Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade, do SENAM, Centro Nacional de Modernização Empresarial, da Associação Paulista Viva, da Level Group e do Sindiprestem, organizações estas que entenderam a importância do tema e os seus impactos junto a todos os públicos com que se relacionam e também junto ao mercado. Precisamos também dizer onde estamos. Este é o estúdio do Sindiprestem, Sindicato das Empresas de Prestação de Serviços a Terceiros, Colocação e Administração de Mão de Obra e de Trabalho Temporário no Estado de São Paulo, entidade esta que nos apoia neste projeto, local este que realizamos todos os nossos programas. Para você acompanhar os episódios do Diálogos ISD, basta acessar o podcast através do Spotify e canal do YouTube da FIP e nas demais redes sociais, Instagram, LinkedIn e Facebook, e também nos canais e plataformas do Sindiprestem, do IRIS, da SEBRASE, da ANEFAC, da APV, da Level e do SENAM. Também, se você que nos acompanha tiver interesse em participar do curso ISD na Prática, nos módulos básico e avançado, ministrado pelos professores Lívio Giosa e Augusto Roque, é só entrar no site da FIP, www.fip.org.br, e conhecer as condições e conteúdo programático deste curso e de todos os demais cursos disponibilizados pela FIP. Para dar início ao programa de hoje, quero apresentar os nossos convidados. Carlos Novaes, CEO e cofundador da Grilo Mobilidade. Muito obrigado, Carlos, por você estar aqui com a gente. Obrigado. E o Caio Pimenta, gerente sênior de ISD da RSM Brasil. Muito obrigado também a você, Caio. Sejam muito bem-vindos. É uma honra ter vocês aqui conosco. E antes que vocês comecem a discutir comigo e dialogarmos, né, sobre a nossa pauta, é importante só fazer uma breve introdução sobre a temática sustentabilidade. Acho que é mais do que percebido por vocês o quanto esta temática avançou nos últimos 5 anos até. E eu brinco muito quando eu escrevi o primeiro artigo sobre esse tema, Carlos, foi em 2005, na página 3 da Folha de São Paulo. E 2 dias depois o editor-chefe me liga e fala: Lívio, nós precisamos avançar nisso, porque nós tivemos tantos retornos por e-mail, por ligações à Folha, na época, 2005, que esse é um tema bacana que vale a pena a gente ficar de olho. Eu acho que todos que vivenciaram um pouco essa situação
podem perceber o quanto ela evoluiu. Eu estou dando o exemplo da Folha de São Paulo, porque, na verdade, a gente precisou inspirar muito as pessoas, as organizações, os veículos de comunicação, para entenderem estas práticas e o impacto que elas teriam, tanto na própria atividade das organizações, quanto ao mercado, sua rede de consumidores, fornecedores, o quanto as empresas precisariam expressar isso para o bem da coletividade e da humanidade. Hoje, esse assunto já está em outro patamar, porque todas as pessoas conseguem efetivamente identificar que alguma coisa está acontecendo diferente no mundo. As queimadas no Brasil, a devastação das inundações no Rio Grande do Sul, o que está acontecendo nesse momento na Califórnia, o que aconteceu no Chile, na Ásia, na Europa, o calor excessivo. Portanto, os impactos dos eventos extremos determinam uma percepção que a humanidade agora reflete. Até onde vamos chegar? E os cálculos dos cientistas climáticos, que antes protagonizavam, Carlos e Caio, as transformações para 2045, 2050, o que estava projetado para aquela época está acontecendo agora, 2024, 2025. Portanto, isso nos chama a atenção. Vocês, um empreendedor do meu lado, um consultor que leva essas informações para as empresas com que se relacionam, estão voltados para essas práticas. E vai ser muito bacana a gente ouvir de vocês qual é o sentimento, qual é a inspiração que cada um tem para poder projetar a sua atividade, seu negócio, pelo viés da sustentabilidade. Tudo bem? Perfeito. Carlos, vou começar com você. Conte para a nossa audiência sobre sua trajetória profissional e como você chegou a fundador e CEO da Grilo Mobilidade e Tecnologia. Perfeito. Primeiro agradecer, Lívio, pelo convite. Obrigado. De uma pauta que ela é fundamental quando a gente fala para o meio ambiente e para a saúde das pessoas. E, ao mesmo tempo, ela é sempre polêmica, né? Muitas vezes pelos extremos, né? Bom, eu sou o Carlos Novaes, sou engenheiro civil de formação e administrador de empresas, fui executivo... Sotaque gaúcho? Sotaque gaúcho, mas sou curitibano. Né? Nasci em Curitiba, morei 28 anos em Curitiba, depois morei no Brasil inteiro, fui executivo de multinacional durante 20 anos da minha vida. Em 2019 optei pelo empreendedorismo e através de primeiro conhecer sócios, né? Acho que esse daí é fundamental, né, para o empreendedorismo. Ter sócios que a gente está junto até hoje. Porque a trajetória empreendedora no Brasil não é uma coisa fácil. Empreender não é fácil no Brasil, então nem se fala. Ainda mais querer empreender disruptivamente, que é o caso da mobilidade urbana, de forma sustentável e utilizando de tecnologia, seja de hardware ou de software, né? E a gente passou a interpretar e teve uma grande transformação minha, que era uma pessoa super voltada para o transporte rodoviário individual de passageiro, ou seja, usava meu carro o dia inteiro e mudei completamente meu estilo de vida e a forma de eu me locomover e a forma de eu viver a cidade, que eu comecei a me deparar com uma série de problemas na mobilidade urbana, dos centros urbanos na distância curta. A gente se aprofundou no tema e surgiu a Grilo Mobilidade e Tecnologia, 100% voltada para o sustentável, para o social e trazendo soluções para as empresas, seja para transportar pessoas ou transportar mercadorias. Bacana. E aí, Carlos, eu quero suportar isso de uma maneira muito assim, fiel a esse meu depoimento. Quando eu soube da Grilo, isso me chamou a atenção absolutamente. Não só pelo meu envolvimento com a pauta sustentabilidade, mas especialmente por eu ser o presidente da Associação Paulista Viva e por termos um programa da Avenida Paulista Sustentável. Está em plena ação. E eu rapidamente enxerguei a possibilidade da Grilo estar presente nesse programa e ser uma parceira, né,
para ser um veículo que pudesse estar presente naquela artéria de São Paulo, que é a mais importante de São Paulo e a reconhecida pelo país inteiro como símbolo da cidade de São Paulo. Então, calma, porque ainda durante esse nosso diálogo nós vamos falar mais sobre isso e, ao mesmo tempo, te desafiar, né? Não, legal. Para sermos super parceiros legal. nessa dinâmica. E a Grilo, ela chama muita atenção assim, das pessoas, por toda a parte, a marca dela, a identidade visual dela, o tipo do hardware que ela usa, né? Mas acho que é legal a gente falar o porquê que a gente acha também que locais como você está trazendo da Avenida Paulista, né? E eu vou até um pouco mais além do que é Brasil, ela tem uma questão de densidade demográfica que ela é extremamente grande quando se compara tudo que acontece do lado ocidental do planeta, né? Tirando Xangai, Nova Delhi, Tóquio. Mas tem bastante história aí, é porque que a gente acredita que a gente é uma solução que ela faz muito sentido para as cidades como uma cidade de São Paulo, que tem vários focos, e a Paulista é um deles. Muito legal. Caio, se apresente também ao nosso público e fale em linhas gerais da sua carreira profissional e das suas atividades como um gerente sênior de ESG da RSM Brasil. Certo. Bom, Lívio, queria também agradecer pelo convite, muito bom estar aqui para poder falar desse tema. Eu sou o Caio Pimenta, eu sou o gerente sênior da RSM Brasil. Eu estudei nos Estados Unidos, né? Fui formado em administração pela Arizona State University, né? Ingressei na carreira com avaliação de empresas, serviços de transações, né? Trabalhei para a Big Four e ingressei na RSM há mais ou menos 4 anos, fazendo essa parte de Transaction Services, né? Com fusões e aquisições, estudo de viabilidade econômica, e fui transitando para, mais recentemente, o que nós criamos, uma área específica de ESG dentro da empresa para consultoria de ESG, né? A gente entendeu que a demanda era grande para esse tipo de coisa dentro do serviço de transação, né? E que fazia sentido ter uma área para que a gente pudesse prestar essa consultoria para empresas, para que elas pudessem ir além da compliance com a regulamentação, né? E sim integrar de forma estratégica práticas desses pilares de sustentabilidade, responsabilidade social e governança dentro de um plano de negócio que gerasse valor para a empresa. Muito bom, muito bacana. Carlos, fale-nos agora sobre a Grilo. Tá. Né? Seu propósito, conceito de atuação, onde opera e perspectivas da atividade em São Paulo e em outras regiões, né? Tá. Essa é uma conversa bacana que a gente possa ter através de legal. você. Vai me policiando e para que a gente consiga trazer conteúdo para todos os teus questionamentos aí, que eles fazem muito sentido. E a gente sempre que vai falar da Grilo, a gente se empolga um pouco. Sim. Né? O propósito, né, é a mobilidade urbana com respeito à saúde e ao meio ambiente, assim. E por que saúde e meio ambiente? Se você pensar nessas duas questões, né, você está resolvendo boa parte dos problemas. É quase que assim, né? Para resolver o problema da mobilidade urbana, se você pensar na mulher, você provavelmente vai resolver quase todos, né? Porque a mulher, muitas vezes, ela tem problema para andar na calçada, ela tem problema com o carrinho de bebê, que também é o problema de quem tem necessidade da acessibilidade, né? Então, esse daí é o propósito da Grilo. E o que a gente quer, né? Qual é a nossa visão de... Dá licença um pouquinho. Passe para quem está nos ouvindo e assistindo, o que é o veículo? Tá. Para o pessoal poder já imaginando a medida que você vai falando. O veículo que a Grilo hoje atua, apesar que a gente está ficando cada vez mais multitecnologia do ponto de vista de veículo, então a Grilo está se posicionando cada vez mais com uma marca desenvolvedora de... A gente entra nas empresas para resolver o problema de mobilidade urbana, especificamente na distância curta, última milha, né, até 8 quilômetros. Esse daí que é o nosso negócio, que é o grande problema que a gente enxerga nos centros urbanos. E atualmente a Grilo está atuando com... Atualmente a Grilo, o veículo dela é um veículo elétrico
todos os projetos que a gente tem hoje é um veículo elétrico de bateria de lítio, de baixa velocidade, até 50 km por hora. Hoje já são 6 voltas na terra de grilo nas praças de São Paulo e Porto Alegre, sem um ferimento com dano corporal. Acidentes com danos materiais já tivemos, dano corporal 0. Nosso veículo vai até 50 km por hora. É um veículo com uma capacidade de carga de 300 kg, 3 rodas, uma cabine fechada, justamente pensando na segurança das pessoas e daquilo que a gente transporta, seja um movente ou não movente, uma pessoa ou uma mercadoria. Então, hoje são triciclos, os projetos que a gente tem são triciclos elétricos de cabine fechada, transportando pessoas e mercadorias através de veículos elétricos e tecnologia nas praças de São Paulo e Porto Alegre. Nossos clientes hoje são 100% B2B. Então, é sempre um contrato com uma empresa para transportar o que a empresa necessita, ou seja, pessoas, ou seja, mercadorias. Então, essa é a história da Grilo hoje, né? Porto Alegre e São Paulo. Especialmente Porto Alegre e São Paulo que você vem. Hoje a gente está Porto Alegre e São Paulo. Começamos em Porto Alegre em 2020, transporte de passageiros via aplicativo, né, individual de passageiros, focado em resolver o problema da distância curta. A gente identificou que distância curta não é o papel, não é o papel e não é interesse das outras plataformas que tem, com veículos tradicionais de 4 rodas ou táxi, não é o interesse deles. Eles gostam de fazer média distância. A distância curta é um pepinaço. Né? E a gente entrou ali para resolver isso. É pepino para o motorista, é pepino para o passageiro, é pepino para todo mundo. A gente entrou ali. E a gente tomou a decisão de vir para São Paulo. Né? Quando a gente veio para São Paulo, a gente trabalhou uma semana e depois a nossa licença ela foi suspensa, né? Porque compararam a gente com motocicletas e aí a gente migrou para empresas. E essa discussão que estão vendo essa semana aí, que é a discussão da 99, que é moto, que é outra coisa, né? Enquanto as motos, apresentadas até pelo prefeito Ricardo Nunes ano passado, cresceu 20% o número de óbitos com motos em São Paulo, a Grilo já rodou 6 voltas na terra e nunca teve um ferimento com uma pessoa, por todo o nosso aspecto social também, né? Então, o respeito à saúde e ao meio ambiente. A gente não polui, né? E são 264 mil quilos de carbono já que a gente não emitiu, equivalente a quase o plantio de 2.000 árvores, né? 6 voltas na terra sem machucar ninguém. Então, eu acho que é isso daí um pouco do que a cidade de São Paulo precisa, as cidades precisam, né? Porque a gente sabe que São Paulo tem um problema sério, que a maior parte da poluição nos centros urbanos da cidade de São Paulo, quase 80% vem do transporte rodoviário. Então, assim, por que não tem um veículo que ele é de pequeno volume, baixa velocidade e sem emissão de carbono para resolver o problema das pessoas que são inúmeros. São Paulo é super bem assistido. Você pega a região da Paulista mesmo, é super bem assistido de metrô, né? Tem 4 estações ali. Só que até você chegar na Paulista, você tem um problema. Você tem inclinações, você tem pessoas que têm uma certa... Idosos, né? O idoso que ele já entra na questão da mobilidade reduzida, né? Então, a Grilo é uma grande solução para isso tudo e muito bem-vinda. Quando a gente optou, né, que a gente teve que mover a nossa modelagem de negócio toda para o B2B, e a gente optou por uma questão, a gente é uma startup, eu preciso focar. Não vou ter Porto Alegre um negócio, São Paulo outro. Né? Quando a gente tomou essa decisão em Porto Alegre, foi uma decisão não muito bem aceita pela população, porque tinha muitas pessoas que já utilizavam, mas por uma questão de foco e posicionamento da empresa, a gente teve que pivotar, né? Teve que fazer essa grande pivotada em setembro do ano passado. Mas é mais ou menos isso. Muito bom, muito legal. Caio, você já viu um grilo na rua? Não, nunca cheguei a ver, mas eu paro todos que eu vejo na rua, eu paro e converso com o motorista. Que legal. A gente está muito... a gente hoje a gente está bastante focado no serviço de transporte de supermercado, né? Transporte de produtos de eletroeletrônico e também de farmacêutico.
Então, a gente trabalha com grandes marcas. Hoje a gente está extremamente focado com grandes Muito empresas. legal. Certamente são empresas que devem estar no radar da É muito consultoria provável que eu já também. tenha visto e não nem chamou fiz atenção. associação. Daqui para mas- frente você vai É. perceber. Caio, conte-nos sobre as áreas de atuação da RSM, né? Falar um pouquinho mais da empresa e como esta área de negócios, sustentabilidade, que você está à frente, se posiciona no contexto da empresa. Então, primeiro falando da RSM como um todo, né? A RSM Global é uma das maiores redes de consultoria, auditoria e tributos do mundo, né? É a 6ª maior do mundo. Aqui no Brasil, o braço da RSM tem mais de 800 funcionários. A gente cobre todas essas bases que a RSM Global cobre, né? E como eu comentei, quando eu entrei lá, a gente começou a entender que havia essa demanda por um serviço específico de ESG. Vou dar um exemplo, né? Eu ia atender uma empresa do ramo de mineração. Eles têm lá alguns focos, onde eles já estão extraindo, outros estão para extrair, e a gente precisa fazer um estudo de viabilidade econômica para eles entenderem qual vai ser, dessas 3 opções aqui, o foco que vai ser mais interessante, mais lucrativo. Vai ter que apresentar isso para investidores, levantar, né, esse capital, enfim. Aí a gente começa a fazer a modelagem financeira, a gente precisa entender a fundo o que essa empresa realmente tem de diferencial, como funciona cada um desses focos. A gente começa a envolver profissionais das áreas de engenharia, de geologia, né, para fazer toda essa consultoria, todo esse estudo completo. E assim, o que acabava acontecendo era, olha, vocês têm uma tecnologia de extração, né, que está muito à frente do seu tempo. E ela é muito melhor para o meio ambiente do que meios comuns que os seus competidores têm. Então, isso assim, era um estudo padrão de mercado, de comparação ali da empresa com seus competidores, de entender o que ela tinha diferencial. Mas, assim, o grande diferencial que ela tinha era alinhado com essas práticas ESG, né? Tem também aqui, vocês estão pensando em expandir a malha ferroviária dessa região para ter mais controle sobre a logística, de como vocês vão distribuir todos esses minérios de uma forma que também é mais sustentável, uma logística mais robusta. Por que isso não é o centro do que vocês vão colocar para fora para levantar investidores, né? Ao invés de tentar assim espremer um modelo financeiro para ter um pouquinho mais de margem em algum lugar, sabe? E a gente percebeu que era exatamente isso que os investidores queriam mesmo ver, né? Então, só que já estava no DNA da empresa fazer esse tipo de coisa, só não estava sendo colocado como algo à vista dentro do plano sistematizado. Exatamente. E evidenciado. Exatamente. Por quê? Porque existe ainda essa mudança de paradigma que está acontecendo agora, né? De que antes o papel de uma empresa era de maximizar valor para o acionista. Ponto. E hoje nós entendemos que o papel de uma empresa é de maximizar valor para todas as partes envolvidas. E isso indiretamente gera mais valor para todo mundo, incluindo o acionista, né? Era mais intangível essa noção, talvez há 10, 15 anos atrás, né? Mas hoje a gente tem muita evidência de que isso funciona, né? E eu acho que muito do nosso papel é de adereçar as perguntas que as pessoas têm de forma direta, né? Tem muita gente que tem até meio que vergonha de perguntar as dúvidas que elas realmente têm. Assim, como que isso de fato faz dinheiro? Ou isso não é algum modismo, né? Isso não vai trazer algum custo para a empresa, né? E aí, assim, a gente nem chamava de uma prática ESG que a gente está tentando integrar. A gente simplesmente entendia que isso era um diferencial, fazendo um serviço de estudo de viabilidade econômica, plano de negócios, né? E via que trazia esse resultado positivo, né? E entendemos que mais e mais clientes vinham para a gente trazendo essas questões, né? Então, fazer uma área separada com esse foco
foi uma questão de necessidade até da demanda. Muito bacana, muito bom, muito bom. E provavelmente essa é uma tendência que a RSM vai se aperfeiçoando nesse diálogo com os seus clientes ou novos clientes que têm essa necessidade de discutir a questão da sustentabilidade como não só boa prática, mas, como eu disse, evidenciar isso, sistematizar, equalizar isso dentro do seu ambiente. Né? Até porque, nós sendo uma rede global, né, a gente sempre está a par das inovações que as outras firmas em outros países estão fazendo. Então, quando a gente olha para a firma da RSM na Alemanha, né, nos Estados Unidos, a gente vê que essa demanda ela já vem acontecendo há um bom tempo. As práticas e as metodologias lá já estão em um estágio avançado e a gente está importando isso para o Brasil e tropicalizando, né? Trazendo para o nosso contexto, que é diferente do deles, né? Mas vou dar um exemplo do porquê isso é importante. Hoje a gente tem algumas regulamentações no Brasil que estão surgindo, que estão obrigando empresas a reportar certas questões de sustentabilidade e tudo mais, mas isso ainda está engatinhando, né? Pelo lado certo, mas está engatinhando. Porém, a gente atendeu uma empresa uma vez que ela atingiu uma certa maturidade de venda do seu produto aqui no Brasil e o grande plano de expansão dela era de começar a exportar para outros países. O Japão era um deles. E uma grande dificuldade que eles estavam tendo era as empresas que eles queriam exportar no Japão exigiam deles práticas, compliance com certas práticas de ambientais, sociais e de governança, né? Transparência na governança e nos seus processos que eles não tinham. Então, não é mais só uma questão de cumprir a regulamentação daqui do Brasil. Né? Se você quiser fazer negócio com esse parceiro internacional, você vai ter que seguir o que ele pede e é um efeito cascata, né? Ele também, seu parceiro internacional, ele cumpre todas essas práticas e aí você também tem muito mais confiança de fazer negócio com ele, você tem toda essa transparência, né? Então isso vai se espalhando, não tem muito, é um caminho sem volta. O que eu percebo assim, a mim é um tema que ele é um tema que ele é atemporal. Sem dúvida. Eu acho que vai ter alguns ajustes ao longo da jornada, mas assim, Carlos, não é caminho sem volta, até porque a gente está perto do consumidor, né, também do consumidor final, ou seja, das pessoas, não só das empresas, e as pessoas estão começando a olhar para isso. Sem né? dúvida. É aquela velha história, né? Antes as pessoas olhavam para a quantidade de caloria que tinha no rótulo, né? Hoje ela olha para a categoria, se tem sódio, se tem açúcar, se não tem. As pessoas começam a olhar para tem o produto A e o produto B, tá? Esse daqui é feito como, esse daqui... Então, assim, é óbvio, né? Como você falou, às vezes eu caminho um pouco não na velocidade que a gente enxerga, mas a mudança comportamental ela já vem exigindo. E tem países que certamente já estão... Não estou familiarizado com as demandas do Japão, mas o que a gente escuta é que tem alguns países da região oriental, né, alguns países e continentes da parte ocidental que já está bastante exigente nesse aspecto. Né? Então, e dentro dessa linha, Carlos, você acredita que o modelo de mobilidade sustentável irá crescer aqui no Brasil nos próximos anos? E esse modelo é empregado em outros países? Eu acho que a gente tem que dividir assim, né? Mobilidade sustentável, quando você olha para os modais, né, como um todo, você está falando de aéreo, Sim. Você está falando de marítimo, você está falando de rodoviário, né, longa, média e curta distância. Ferroviário, né? Ferroviário. Aí se olha o ferroviário, o metrô dentro do centro urbano. Sim. O que a Grilo entende? Né? E algumas pessoas, muita gente chega para mim. Eu trabalhei em indústria de tecnologia e de hardware e hoje dentro da mobilidade urbana. Né? As pessoas perguntam para mim, até esse final de semana eu tava num churrasco, a pessoa veio, Carlos, você que entende disso daí, tá um sol do caramba lá fora, você acha que eu tenho que tirar meu computador lá de dentro? Eu falei, não, acho que tem. Tira, porque senão é capaz de estourar a tua bateria. Né? E as pessoas veem, Carlos, o que eu faço?
posso comprar um carro 100% elétrico? Primeira coisa que eu pergunto para a pessoa é qual é a tua usabilidade. Você vai rodar onde? Vou rodar na cidade. Quantos quilômetros você roda por dia? Tanto. Óbvio que você pode ter um 100% elétrico se quiser, sem problema nenhum. Não, Carlos, eu viajo pro meu sítio, eu viajo a trabalho e por aí vai. Um dos grandes problemas que tem no Brasil, né, e no mundo inteiro ainda é a autonomia de veículo e a questão da recarga, né? E eu vou te dizer para você que a autonomia é onde está andando muito mais rápido do que o problema da recarga. Então você já olha híbridos leve hoje em dia, que já tem com plug-in, que você já tem 100 km de autonomia, que para muita gente resolve o problema da cidade. A pessoa precisa viajar. Então, assim, eu acredito na mobilidade urbana, na tecnologia sustentável. Esse é um ponto, né? Independente do tipo da tecnologia. Hoje a tecnologia que tem é o elétrico. Assim, quando se olha, está se desenvolvendo, outros está, mas o que está, e aonde está todo mundo enfiando as fichas, e está um grande problema hoje na indústria automobilística, principalmente na questão de transporte em centro urbano, seja de passageiro ou de mercadoria, é o elétrico. Agora, aéreo, eu não consigo imaginar nem tão cedo. Marítimo, em escala, né? Estamos falando coisa em escala, não consigo imaginar tão cedo. Longas distâncias, transporte rodoviário, olha, é um desafio. Transporte rodoviário no centro urbano, ônibus, é um desafio, porque é outro preço, né? Eu estava com uma turma muito forte do transporte coletivo aqui do Sul, de uma das capitais do Sul, 4 vezes o custo de aquisição de um ônibus a combustão para um ônibus elétrico, com todos os desafios de autonomia e por aí vai. Então, assim, centro urbano, eu acredito muito na mobilidade sustentável. Elétrica é onde é um caminho que eu não vejo barreira, porque você pode carregar numa base, você pode ter bases espalhadas, você pode ter dentro da sua casa, aí cabe o 100% elétrico, cabe o híbrido plug-in, cabe o híbrido leve, que é aquele assistido com motor elétrico, não precisa carregar. Então, acho que é por aí. Acho que tem que olhar o resumo da história, tem que separar essa história. Né? Centro urbano, cidades, acredito que sim. Transporte rodoviário, média e longa distância, um baita desafio ainda, principalmente no Brasil, né, que tem um problema de rodovia e por aí vai. Aí dá para se destrinchar, malha viária de São Paulo, malha viária do Paraná, são evoluções, mas em linhas gerais é isso. E aéreo e marítimo, nem desafio falar, eu vejo algumas chamadinhas de vez em quando, pô, esse navio é alguma coisa de gás natural e por aí vai, mas eu não seria algo que eu viria no curto prazo. Muito bom, legal. Caio, um pouco de conceito, né? Qual é a sua percepção sobre o estado da arte do ESG no Brasil, especialmente nas empresas de médio e pequeno porte? Então, vamos lá. Eu acho que o principal ponto que eu tento abordar com empresas de médio e pequeno porte é de que as práticas ESG está à frente da curva, para elas, sim. Isso não é algo exclusivo de empresas grandes, né? E acho que o estado da arte é fazer essa análise de materialidade, né? Então, nem tudo funciona para todas as empresas. No meu background de avaliação econômica, a gente está tentando melhorar o faturamento da empresa, expandir o seu market share. A gente vai olhar para, o que os produtos dos seus competidores estão fazendo que você não está, tem alguma linha de produto que você pode lançar, tem alguma melhoria na logística que você pode fazer, é meio que a mesma coisa aí dentro. Que tipos de ações dentro do pilar ambiental você pode fazer que vai realmente ter um impacto positivo para geração de valor para você, acionista, e as partes envolvidas na sua empresa, né? Então, um exemplo que tem tudo a ver aqui, né? Recentemente, assim, nos últimos 5 anos, a gente teve um aumento significativo do preço do combustível no mundo todo. A gente teve a guerra na Ucrânia, que também comprometeu a logística internacional.
Agora a gente está vivenciando aqui no Brasil o aumento do preço do dólar, e aí todos os commodities que são baseados no dólar aumentam o preço para a gente. E empresas que já estavam adotando meios de transporte mais sustentáveis, ou etapas em sua logística que usavam energia renovável, uma energia mais limpa, que investiram em máquinas em suas fábricas mais energeticamente eficientes, elas não foram tão impactadas com isso, com esses acontecimentos. E as empresas que não foram atrás de fazer essas mudanças, agora elas têm que correr atrás e estão tendo muito mais prejuízo com isso, né? Então, você está à frente dessa curva, né? E está a par dessas tendências, né? Dentro daquilo que realmente vai fazer diferença na sua empresa, no seu ramo. É o que eu diria que é o estado da arte do ESG. Sim, muito legal. Boa. Carlos, a Grilo apresenta aos seus clientes algum relato ou evidência sobre o nível de redução de carbono nas suas operações? Com certeza. E a gente fez 2 programas de impacto, né, até hoje. Um foi o BNDES Garagem e agora foi o Valetec, que foi um junto com o Cubo, Itaú e a Vale do Rio Doce. E o nosso principal aprendizado foi que assim, independente se você tem certificação, que são alguns pontos que você pode entrar em mercados de crédito de carbono e por aí vai, que é um tema que eu acho que as empresas ainda... Agora saiu a regulamentação, acho que tende a dar uma acelerada. Você tem que medir isso, né? E agora, no final do ano, a gente criou algum relatório simples, é por isso que eu estou com esses números na cabeça, né? O que a gente... E todas as apresentações que a gente fez de final de ano com as empresas que são nossos clientes, esse foi o slide que todas elas, na hora, posso printar, posso mandar e tal, e por aí vai, porque muitas vezes está falando com uma área de logística e ela falou, isso aqui eu quero mandar lá para minha área de sustentabilidade ou para o time de marketing, né? Porque a gente não é a favor de greenwashing, mas se você gera valor de fato... Você está evidenciando aquilo, merece ser publicado. É o que acontece. A gente passou para todas as empresas e hoje a gente tem para o setor. Como é que a gente está no setor farmacêutico, como é que a gente está no setor de grocery, de alimentício, como é que a gente está no setor de inovação, e para cada uma delas a gente tem o que a gente não emitiu de CO2, equivalência em árvores plantadas, são indicadores, como você mesmo mencionou, né? É o environment, mas é o social também, número de acidentes, empregos verdes gerados e por aí vai. A gente tem isso daí e hoje a gente leva isso daí desde o começo, mas a gente levava de uma forma... lembra? Tá desatualizado faz 2 anos. Agora não. Agora a gente tem a nossa recorrência e apresenta, mostra, porque é um valor muito importante. O que o Caio comentou, é isso mesmo. Esses são dados importantes que as organizações já precisam demonstrar e não tem saída. E você é fornecedor de um eventual cliente do Caio e que precisa demonstrar isso para os seus acionistas, para os seus diretores, que a sua rede de fornecedores também está se adequando às práticas sustentáveis. Eu acho que o Caio fez uma pergunta a respeito do pequena e média empresa, né? Vai acontecer na pequena e na média também. Sem dúvida. Né? Já acontece. A gente vê todos e elas média, são impactadas. A pequena talvez não tanto, né, cara? Acontece. E elas são impactadas em todas pela rede de fornecedores. A empresa, para evidenciar suas emissões, tem que medir as emissões através de 3 níveis, o escopo 1, escopo 2 e escopo 3. Escopo 1 é dentro da própria empresa, seu core. Escopo 2 é o gastos e custos de energia. Isso é internacionalmente definido. E o escopo 3, especialmente a mobilidade do seu corpo funcional e toda a sua rede de fornecedores. E só abrindo parênteses, é uma das nossas principais conversas aqui dentro do Sindiprestem, que é quem nos apoia aqui, porque as empresas deste sindicato são prestadores de serviços. São pequenas empresas que prestam serviço para grandes e médias organizações
e que estão sendo impactadas por conta daquilo que o Caio comentou. E só para dar um exemplo de uma empresa pequena, então, sendo afetada por isso. Pequena? Pequena mesmo. Você tem, por exemplo, uma padaria, quadro de funcionários de, sei lá, 40, entendeu? 100% familiar. E, de repente, os fornecedores dela começam a pedir, olha, eu preciso que você reporte, seja bem transparente quanto às suas práticas de governança, eu preciso que você reporte isso, eu preciso que você esteja dentro dessas práticas. Uma empresa familiar, que nunca fez isso, é um impacto forte, mas, assim, se ela não fizer, o fornecedor, ele não vai te fornecer mais boas linhas de crédito. Ele entendeu? Vai ser mais, você não consegue bons preços com esses fornecedores, então isso começa a te atrapalhar, então impacta até essa empresa menor. É isso. Esse é um setor que a Grilo ainda não está nem encostando, né? E hoje a gente está muito voltado com o enterprise, porque a linguagem, a melhor coisa que tem quando você vai falar com o enterprise, com uma grande empresa, é quando ela já está com esse assunto na pauta. Você não precisa vender para ele o conceito, o propósito, o cara te enxerga, basta um pitch que o cara, faz todo sentido, né? Só que tem uma coisa também que não adianta, que o Caio trouxe antes, né? Que é a questão dos economics, né? Antes o acionista antes a empresa tinha que dar valor exclusivamente para o acionista, né? Mas hoje o que a gente percebe, mesmo sendo 100% sustentável e levar o valor da consultoria para a resolução do problema, da sustentabilidade do social, a gente é um mercado extremamente informal, esse mercado de mobilidade, principalmente na parte de transporte de mercadoria. E vou te dizer também, no transporte de pessoas da curta distância, também tem muita informalidade, né? E a Grilo, justamente, a gente fala que a gente é além dos 5, 7 P's de Kotler, né? A empresa olha para os P's de Kotler para dentro de casa, para sua marca. A Grilo, ela tem a responsabilidade de levar a tua marca enquanto você tira o produto de dentro da tua casa e entrega na casa do cliente. Ou o seu colaborador quando está sendo transportado. Então, assim, a gente é o guardião da tua marca do lado de fora. Mas se não tiver preço, se não tiver economics, assim, ninguém compra. Essa é a grande verdade. Então, essa é uma grande verdade, é um grande desafio, principalmente para uma startup. Né? Porque um mercado que está mudando completamente, acesso a crédito está ficando cada vez mais difícil, o Brasil não tem um IPO fazem 3 anos, né? Mas onde é o desafio da Grilo, né? É fazer tudo que a gente faz, manter o nosso propósito e mesmo assim atender um mercado que de certa forma está um pouco descalibrado ainda em relação aos demais valores que não sejam só econômicos. Bacana. O que a gente vê bastante assim, hoje é mais fácil você demonstrar que essas práticas elas são econômicas. Essa é a questão. Então, antes era mais difícil você convencer de que trazer essas práticas para dentro da sua empresa, do seu plano de negócios, tinha um valor tangível a ser gerado. Hoje em dia é um pouco mais fácil. E assim, onde estão os maiores pontos de tensão é onde isso ainda é muito intangível. Caio, que setor que você enxerga aonde está um pouco mais... Porque eu acho que, com certeza, o mercado como um todo, os setores estão... Se a porta estava 10 graus aberta, hoje já está 30, né? Mas onde é que se enxerga, assim, onde que estão os setores que esse tipo de comunicação hoje você precisa convencer menos? Eu diria que commodity, agro... é menos uma questão de setor e mais questão de tamanho. Eu acho que empresas de grande porte já entenderam o impacto que isso tem. Então, assim, quando a gente... Acho que o principal ponto quando a gente vai atender o cliente é entender a maturidade ESG dele, né? Então, a gente recebe clientes que muitas vezes não sabem por onde começar, mas eles querem fazer, né? E a gente tem clientes que já fazem muito e a questão agora é reportar. Esses normalmente são os clientes de grande porte. É muito mais fácil trazer esse assunto à mesa para eles, integrar coisas novas, porque eles já fazem muito.
né? Perfeito. É muito mais uma questão de tamanho. Nesse aspecto, E, a gente Caio, tá aproveitando super aí a sua fala, Uhum. você acha que há uma compreensão junto às organizações que você tem dialogado, que aplicar práticas sustentáveis é um caminho sem volta? Definitivamente, né? Como eu falei, acho que a principal diferença é o nível de maturidade. Sim. Quando a gente alcança empresas assim. Muitas empresas não procuram a gente especificamente para serviços de ESG. Elas procuram consultoria financeira. Mas elas entendem que esse é um dos principais pontos que elas podem melhorar e tá gerando um valor em cima disso. Então, como eu falei, empresas menores, mais uma questão de entender o que faz diferença e vão começar a implementar, né? Empresas maiores, elas já fazem e a preocupação delas é reportar isso, é integrar isso no plano de marketing da empresa. Então, você tem empresas que já tem, até de médio porte, já tem muito do ESG no DNA delas. Você pega uma empresa de autocuidado, assim, de skincare, de cremes e tal, ela já tem isso no DNA dela. Então, às vezes, a gente já pegou empresas assim que já tem energia renovável em toda a planta dela, já usa uma logística muito robusta para redução de emissões de carbono, ela faz todo o tracking disso, ela compra créditos de carbono para compensar, né? Só que, às vezes, ela não integra isso tão bem no marketing dela, a forma que ela reporta isso, entendeu? E às vezes dá pra gente alavancar todas essas coisas para ela conseguir melhores deals com fornecedores, alcançar mais grupos, né? Coisa que às vezes ela já está fazendo. Então, acho que esses são os principais, as diferenças dos desafios que a gente tem com empresas. E Carlos, reforçando já um pouco do que você já comentou, as empresas contratantes da Grilo, né, os teus fornecedores, seus clientes, se aproveitam desta condição sustentável de prestação de serviços, valorizando sua cadeia de fornecedores. Você é um fornecedor sustentável. Você percebe que elas dão a você um entendimento melhor em relação à sua prática que é sustentável? Isso é uma vantagem competitiva para você? Se é para mim ou se é para ela? Eu não entendi bem a pergunta. É para ela e para você. Você tem o teu negócio é sustentável, né? Então isso se torna uma vantagem competitiva aos olhos dela, porque está contratando uma empresa. Porque está contratando a Grilo? Sim e não. Né? Eu não acho que a Grilo é... Sim e não, depende da empresa. Primeira coisa, assim, não é todas. Né? Acho que depende da empresa. O grau de maturidade que ela está em relação ao tema. Né? Eu acho que a gente entra num tema que ela é a questão da sustentabilidade, do social, mas ela é também uma questão relacionada à inovação e disrupção. Né? Uma empresa que já olha para startups, é uma empresa que... Né? Quais outras práticas que ela tem além da mobilidade urbana, como você falou, a cadeia de energia dela já é sustentável, não é? Então, eu acho que ainda eu vou dizer para você, se eu fosse fazer análise hoje, 50-50. Se eu fosse olhar para meus clientes. Tem outros clientes que ainda acho que não está no core, não tá é grande empresa, mas não está no core, não está no DNA. E por não estar no DNA, ainda se tem um medo de eventualmente afetar um econômico, afetar um nível de serviço, e daqui a pouco você está comprometido com a questão da inovação, você está comprometido com a sustentabilidade, você tem que fazer uma mudança rápida de fornecedor por outros motivos, então não quero me comprometer, eu não quero estar tão próximo assim. Isso daí a gente percebe ainda, tá? Então, acho que é um passo, acho que tem uma caminhada aí. Legal. Tem um exercício e tem uma musculatura para construir. E eu acho que é uma daquelas questões, né? O medo paralisa. O medo e a ansiedade paralisa. Acho que não pode ser nenhuma coisa nem outra. Acho que falta maturidade e equilíbrio. Perfeito. Com certeza, eu só enxergo valor, tá? É difícil não ter valor nisso. Né? Ainda mais quando se olha para esse AAA aí, né? Que
Você tem que ter um nível de serviço positivo, você tem que ser sustentável, mas nada adianta disso daí se você não fechar a conta no final. E a gente está sempre olhando para os projetos dessa forma. Tem que tirar o fator medo do lado. Bacana, muito bom. Caio, na sua opinião, ações e projetos de impacto, como os da Grilo, que é um projeto de impacto, são inspiradores para uma nova sociedade sustentável? Eu posso responder essa pergunta de uma forma muito pessoal. Eu tenho 30 anos, eu sou um millennial. Né? A próxima geração da minha, que está ingressando no mercado de trabalho agora, é a geração Z. E muito se fala sobre essas gerações serem mais depressivas, menos motivadas, né? A verdade é que assim... Você está no final do X, né? Não, eu sou de 95. Você é 94? 95. Ah, não, você já é. Então. Você já é millennial. Cravado. Não, na verdade, millennial até 96. Millennial até 96, aí 97 pra frente é a geração Z. Z. Isso. Então... Millennial começa em que ano mesmo? Acho que 80 e alguma coisa. 85 pra frente, por aí. Sou xista. Então, são pessoas que, assim, os millennials, geração Z... O livro é Baby Boomer. É verdade. Nós crescemos com a internet, com a era da informação. A mudança climática não era algo novo para mim. É algo que eu cresci ouvindo, né? Então, quando a gente tá numa empresa que a gente entende que combina com os nossos valores, né? A gente estudou na escola sobre sustentabilidade. Era algo que a gente vê desde criança. Então, é isso que às vezes está faltando um pouco. Então, para ser mais granular, né? Eu falei para você que os tópicos de mais tensão são aqueles que ainda têm um retorno mais intangível, né? Mas isso está melhorando. Eu vou dar um exemplo. A gente ouve a empresa falando, olha, eu quero que o meu quadro de funcionários ele seja pontuado em meritocracia, né? Em remuneração agressiva para aqueles que fizerem a diferença e tal. E a gente vê que a empresa refina muito o processo seletivo. Ela, de fato, dá remunerações agressivas para aqueles que têm uma performance mais alta, bônus, mas continuam tendo rotatividade, continuam tendo respostas de funcionários desmotivados, né? Então, o que talvez esteja faltando aí? Não sei se essa é a solução, mas a gente vê que empresas que trazem práticas de diversidade para seu quadro de funcionários e tudo mais, elas começam a trazer pessoas que se sentem mais acolhidas. E a gente vê muitos exemplos de colaboradores que eram muito bons, faziam a diferença, tinham ótimas ideias, mas não se sentiam acolhidos numa empresa. Vai ter alguma outra hoje que vai acolher essa pessoa. E esse talento você perdeu. Ele vai para outro lugar. E essa empresa talvez tenha mais facilidade de inovar depois, né? Então, esse tipo de coisa é mais intangível, é mais difícil instaurar, de você sentir os impactos, mas a gente já está acumulando um certo histórico, né? Isso não começou hoje, faz tempo que tem empresas que estão tentando trazer esse tipo de prática e a gente vê que são bem essas empresas que estão surfando no topo da onda. Então, existe sim algo a ser aprendido com essas empresas e eu posso falar novamente do meu pessoal, né? Por ter estudado nos Estados Unidos, onde essa conversa está bem mais avançada, né? Lá fazia parte da grade obrigatória da faculdade de administração, aula de gestão sustentável, né? De gestão de pessoas de forma responsável. A gente fazia inúmeros estudos de caso, né? Então, quando eu vim para a RSM, trazer todos esses valores junto comigo era algo muito pessoal. E se a RSM rejeitasse isso,
eu não ia me sentir bem lá, eu não ia trazer essas inovações, a gente não ia criar essa área de ESG lá dentro, entendeu? E talvez uma outra empresa acolhesse isso. Essa área de ESG, ela já tem nos outros países também da RSG? Sim, sim. Dentro da RSM... RSM. Exatamente. Dentro da RSM, falando mais da empresa em si, né, do push que ela fez, já tem outros países onde essa demanda é muito mais forte há um bom tempo e a liderança global quer que todos os braços de todos os países tenham esse serviço a partir de agora. Sim. Entendeu? Não é mais só para os lugares onde eles acham que está mais avançada essa conversa, porque vai ser uma demanda global e eles querem estar à frente da competição. Muito entendeu? Legal. Então, é trazer esses valores de ESG que a gente tenta trazer na consultoria, a gente tenta ser esse exemplo também, né? Essa troca de tentar trazer mais diversidade para o nosso quadro de funcionários é algo que a gente faz na RSM. A gente gosta muito de ter uma troca entre áreas. Então, assim, o que TI tem a ver com a área de consultoria financeira? Não necessariamente essas áreas precisariam se comunicar, mas a gente está sempre tentando trazer formas de existir essa troca. E a gente vê os resultados. Já teve situações onde a área de consultoria financeira precisava fazer a avaliação da vida útil de um software. E a troca com a equipe de TI foi fundamental para trazer respaldo para toda essa metodologia. Já aconteceu também da gente atender por um serviço financeiro uma empresa que a gente percebeu em conversa que ela tinha uma demanda por serviços de TI, e aí a gente engajou a equipe de TI, que se a gente não soubesse exatamente o que eles fazem, né, a gente não conseguiria engajar. E para essa nova geração, isso é muito importante. Eles não querem sentir que eles estão só fazendo uma etapa do processo e não entendem qual que é o valor gerado pela empresa. Eles querem fazer parte do todo, né? Isso a gente vê que faz muito a diferença na retenção de talentos, né? E quanto ao futuro, são essas pessoas que vão ditar essas próximas práticas, né? E também, como eu falei sobre as empresas lá de fora, que já estão tendo essas práticas mais avançadas, né? É um efeito cascata. As menores, elas têm que ir acompanhando isso, senão elas não vão conseguir fechar negócio com ninguém, elas não vão conseguir boas linhas de crédito, bons valores. Então, eu acho que tudo isso vai sim culminar num futuro mais sustentável para todos. Muito legal, muito bom, muito bom. E aí, você vê, a gente vai batendo papo, mas nós já chegamos no final aqui do nosso episódio, e eu queria pedir a vocês um minutinho para o seu recado final. Começar com você, Carlos Novaes. Não, baita bate-papo, né? Baita coisa de gaúcho. E é bacana, assim, eu não conhecia muito pouco da RSM, né? É uma consultoria que está entre as 6 do mundo, aí não é as Big Four, mas é as Top 6, é isso? É isso aí. E escutar um pouco dessa visão, né? E como que agrega valor, escutar coisas como independente é um caminho que sem volta, né? Estamos 700 países. Quantos países? Quantos escritórios? 700. A gente está presente em mais de 120 países. A gente tem só no Brasil vários escritórios em todos os estados praticamente. Então, assim, e o que tem um direcionamento, né? Que eles são agnósticos em relação à região, né? Tem que ser, né? Tem que ser. Eles têm que olhar para esse negócio de uma forma estratégica, né? De consultoria. E somos agnósticos quanto ao ESG também. Não foi algo que a gente falou, olha, vamos tentar trazer e empurrar para os nossos clientes. São eles que trouxeram essa demanda e a gente que tinha que correr atrás. Né? Isso é legal. Escutar sobre essa questão do pequeno e médio mercado, né? Algumas classificações em relação às grandes empresas, quem está mais próximo. E também poder trazer um pouco mais, sem sombra de dúvida, trazer um pouco mais do que a gente está fazendo, né? Inovando, né? De uma forma disruptiva, com uma série com o Brasil, né? Com o Brasil que nem sempre ele é muito difícil o Brasil ser atemporal, né? De uns anos para cá, ainda mais com essa briga sempre que tem direita e esquerda, mas a gente mantendo o pacing e levando
esse tema de movimentar um mundo melhor, de levar a sustentabilidade, a questão social de forma muito mais responsável, que é o que a gente faz, e trazendo a inovação para dentro das empresas, né? Então, acho que isso daí é valoroso, e falar sobre isso é muito legal. Então, agradecer mais uma vez, Lívio, por esse convite, esse bate-papo, e agradecer também o Caio aqui, né, que ajuda sempre nessa troca, dá ideias para esse nosso bate-papo. Obrigado. Muito legal, Carlos. E eu digo que você é um empreendedor sustentável raiz, né? Porque você foi buscar nessa prática da Grilo algo diferenciado no mercado. Eu te parabenizo por isso, porque não é fácil, né? Eu vou te trazer um exemplo disso. Nessa dimensão não é fácil. Vou te trazer um exemplo. Tem uma rede supermercadista aqui de São Paulo que a gente está namorando há um tempão. E aí, quando a gente começa a levar a Grilo, e principalmente tem algo que a gente não abre mão, é nível de serviço, né? E eu sempre tento trazer aquilo que eu tinha de bom em multinacional para dentro de casa. E multinacional é assim. Uma das coisas que você vai ser avaliado é pela tua quantidade de erros, né? Você não pode errar. Que é diferente do mundo mais startup, que você tem que errar, olhar, corrigir rápido e andar. E eles vieram pra gente e falaram assim: Carlos, gostamos de vocês e tal. Eu tô com um problema aqui. Eu tô com uma empresa, me lembro, era uma dezena de veículos, com uma dezena de condutores, e eu preciso mudar a gestão desse negócio. Você topa? A primeira pergunta que eu fiz pro cara, era dinheiro pronto na mesa. Era dinheiro na mesa, assim. E a gente está num momento agora de crescimento, de receita e busca por isso, e equilíbrio de caixa e tal. Eu falei para ele: tá, como é que é? É fóssil ou é elétrico? Cara, isso é fóssil. Eles topam, de repente, começar a migrar e tal. Ele falou: é uma possibilidade. Então, assim, eu tinha na hora aquele deal para fechar, né? Pô, ia fazer uma diferença enorme na minha questão caixa e competência, né? Cara, a gente tem isso daí é nosso. Isso, se a gente fizer isso, acaba com esse ponto que você trouxe, que é, além da gente não acreditar, a gente vai ferir a gente vai trazer uma ferida na nossa marca, que essa é uma ferida que eu acho que não corrige. Então, não é, de fato, agradeço aí pelo reconhecimento. Muito legal. E esse é um belo exemplo da mudança de paradigma que a gente estava falando, né? É importante o valor para todo mundo, né? É o resultado que vai ser bom para todo mundo. É isso aí. Bacana. Caio Pimenta, seu recado final. Então, mais uma vez agradecer pela oportunidade da gente poder conversar, de abordar assuntos que são muito importantes para a gente levar para frente, assuntos que são mais delicados. Eu tenho essa demanda muito pessoal de querer trazer esse assunto para as pessoas e responder as perguntas que elas realmente têm, né? Sem nenhum tipo de preconceito, né? Mostrar que existe uma geração de valor tangível dentro do ESG, não é um modismo, né? E para qualquer um ou nos ouvindo, se tiver o interesse de conversar com a gente da RSM, né? Estamos à disposição de discutir sobre como a gente pode trazer essas práticas para dentro da sua empresa, do plano de negócios, de uma forma que realmente faça a diferença entre todos os outros serviços que a gente oferece de consultoria e de auditoria, mas a gente está sempre à disposição de conversar para educar mesmo, para tentar fazer essa diferença. Muito legal, muito bom. Gente, vamos aos nossos agradecimentos. Quero agradecer a diretoria da FIP, na pessoa do seu presidente, professor Carlos Luque, a diretoria do Sindiprestem, na pessoa do seu presidente, o Vander Morales, a todos os nossos apoiadores, o Instituto ADVB de Responsabilidade Socioambiental, a Sebrace, a diretoria da ANEFAC, a diretoria do Senan, o Centro Nacional de Modernização Empresarial, aos nossos técnicos, o Beto e o Gustavo, muito obrigado aí pelo apoio, a nossa equipe de apoio, a Ali Monteiro, a Michele Belfiore e ao time da Level Group, que nos apoiam também. Não esqueçam de nos acompanhar no canal do Spotify e do YouTube da FIP e nos canais do Íris, da Sebrace, da ANEFAC, da Level, do Sindiprestem e do Senan, e também nas redes sociais de todas estas
instituições. Agradeço aos nossos convidados, vocês foram perfeitos, foi muito gostoso esse bate-papo, e também a você que acompanhou este Diálogos ISD FIP. Até o próximo episódio.